Arquivos Malditos apresenta Contos do Medo, o ciclo dos corredores. Seja bem-vindo a mais um mergulho nos abismos do inexplicável. Aqui nos Arquivos Malditos, cada história carrega uma maldição, cada relato é um convite ao desespero. Prepare-se, pois o que você está prestes a ouvir pode te acompanhar para sempre. O ciclo dos corredores. Dizem que existem lugares que se recusam a morrer. Lugares tão marcados pela dor, pela insanidade, que se tornam prisioneiros do próprio passado. Essa é a história de um desses lugares, e da única pessoa que conseguiu sair dele, ou pelo menos achou que saiu. Era madrugada quando Elias, um fotógrafo urbano obcecado por ruínas esquecidas, decidiu explorar o que restava do sanatório de Nossa Senhora do Silêncio, uma instituição psiquiátrica desativada desde 1964, após uma série de mortes inexplicáveis. Ele havia lido relatos sobre barulhos de correntes, gritos abafados e figuras observando pelas janelas quebradas. Mas, como sempre, acreditava que eram apenas histórias criadas para assustar. Ao entrar, a primeira coisa que sentiu foi o frio. Não um frio do clima, mas um frio pesado que parecia emanar das paredes. A estrutura ainda em pé era um labirinto de corredores estreitos, com portas entreabertas, janelas cobertas por tábuas e marcas nas paredes que pareciam arranhões humanos. As lâmpadas antigas piscavam aleatoriamente, revelando o interior dos quartos, alguns ainda com camas enferrujadas e lençóis sujos de sangue seco. Elias caminhava com a câmera em mãos, tirando fotos enquanto falava sozinho para registrar suas impressões. Mas logo percebeu que não estava mais sozinho. O som de passos, mas não era um som normal. Eram arrastados, lentos, como se alguém estivesse sendo puxado pelo chão. Ele parou, o som também. Apontou a lanterna para trás. Nada. Voltou a andar, e os passos retornaram, mais próximos. Apontou a câmera e tirou uma foto rápida. O flash iluminou o corredor por um segundo, e ali, no reflexo de uma porta metálica, ele viu uma sombra contorcida, não humana, não viva. O instinto falou mais alto. Elias correu por entre os corredores, mas parecia que estava sempre voltando para o mesmo lugar. As portas, os sangues nas paredes, os quadros tortos com olhos riscados, tudo se repetia como se o tempo estivesse preso num ciclo vicioso. Em certo momento, ele encontrou um espelho quebrado, com algo escrito em sangue. Ninguém sai do silêncio. Ele tentou sair por onde entrou, mas a entrada havia desaparecido. O corredor agora era outro, mais escuro, com paredes cobertas por mofo verde e marcas de mãos pressionadas, como se alguém tentasse escapar de dentro do concreto. E foi aí que ele ouviu sussurros, muitos, voando como zumbidos de abelhas em sua mente. Volta, você nunca saiu. Eles ainda estão aqui. Você é um de nós. Elias caiu de joelhos, sentiu uma presença por trás dele, quente, fétida, sibilante. Mas quando se virou, não havia nada. Ele então entrou em um dos quartos, um que parecia mais limpo. Havia uma única cama no centro, com um lençol branco. Em cima, uma foto. Era ele, Elias, deitado naquela cama. Dias depois, o corpo de Elias foi encontrado por exploradores curiosos. Estava com a câmera nas mãos, o rosto paralisado em um sorriso apático, como se tivesse aceitado algo inevitável. A câmera, curiosamente, continha apenas uma única foto, uma sombra no espelho olhando diretamente para quem vê. Desde então, o sanatório do silêncio permanece fechado, com relatos frequentes de vultos e sons de portas se abrindo e fechando sozinhas. Mas o mais bizarro é que, de tempos em tempos, uma nova foto aparece na porta do sanatório. A última mostrava um homem com uma câmera, sorrindo dentro de um quarto branco. Elias realmente saiu daquele lugar? Ou sua mente foi aprisionada para sempre? Por que a entrada do sanatório muda de lugar para cada explorador? E quem, ou o que, são as sombras que vivem dentro dos espelhos? Será que algum deles já saiu e está por aí, entre nós, disfarçado,
você teria coragem de entrar no sanatório do silêncio e descobrir o que há por trás das portas semiabertas? Se inscreva no canal, ative o sino e deixe nos comentários o que é de misterioso nessa história. Arquivos Malditos apresenta Contos do Medo, a Estrada do Crepúsculo. Alguns caminhos não levam a lugar algum. Outros nos levam direto para o desconhecido. Seja bem-vindo ao Arquivos Malditos Contos do Medo, onde cada curva na estrada pode esconder um pesadelo. E nem sempre há como voltar. A Estrada do Crepúsculo. Tudo começou em uma noite fria de sexta-feira. Carina voltava de uma visita à avó em uma cidade do interior, dirigindo sozinha por uma estrada rural esquecida no mapa. O GPS já havia perdido o sinal fazia meia hora, o céu estava encoberto e o nevoeiro começava a se formar, cobrindo lentamente o asfalto com um manto denso e branco. As árvores retorcidas dos dois lados da pista pareciam fechar-se atrás do carro, como se quisessem impedir qualquer tentativa de retorno. Os postes de luz estavam apagados, mesmo os antigos de madeira, que costumavam brilhar com fracas lâmpadas amarelas. A única coisa que quebrava o silêncio eram os pneus deslizando sobre o asfalto molhado. Carina diminuía a velocidade. Algo parecia errado. Foi então que viu as pegadas. No meio da estrada, marcas de pés descalços e molhados, indo em direção contrária dela, e depois simplesmente desaparecendo, como se a pessoa tivesse evaporado no ar. Ela parou o carro, olhou ao redor, ninguém, mas quando se virou para continuar a viagem, percebeu que algo no retrovisor estava diferente. A estrada, atrás dela, não era a mesma, os postes haviam sumido completamente. E agora as árvores pareciam muito mais próximas. Seguiu adiante, tentando manter a calma. A cada metro percorrido, a sensação de estar sendo observada aumentava. Sentia como se a escuridão ao redor se movesse, como se algo se escondesse nela. 15 minutos depois, seu farol iluminou uma figura no meio da estrada. Uma mulher, molhada, de cabelos longos e desgrenhados, com um vestido branco que parecia estar manchado de algo escuro, talvez sangue. Ela estava de costas, parada no meio da via. Carina freou bruscamente e buzinou. Nada. Saiu do carro hesitante e gritou: "Ei, você está bem?" A mulher virou lentamente o rosto. Seus olhos não tinham pupilas, apenas um branco opaco e profundo. Sorriu. Um sorriso torto, impossível de ser humano. Carina recuou instintivamente, tropeçando, e quando levantou os olhos, a mulher havia sumido. Ela correu para o carro, trancou-se e tentou dar a partida. O motor morreu e então o rádio ligou sozinho. Uma música antiga começou a tocar, uma canção infantil, e vozes sussurradas começaram a preencher o carro. A estrada nunca termina. Ela te escolheu. Agora é sua casa. O motor voltou a funcionar sozinho e o carro arrancou sozinho. Carina tentava pisar no freio, mas os pedais estavam duros. Era como se o carro soubesse o caminho. Por horas, ou talvez minutos, ela não sabia mais distinguir o tempo. Dirigiu por aquela estrada que parecia nunca ter fim, o nevoeiro ficando mais espesso, as árvores mais fechadas e o silêncio mais profundo. O relato de Carina, ela foi encontrada 2 dias depois, na estrada estadual 47, caminhando sozinha com os pés descalços, suja, desidratada, sem celular. Repetia apenas uma frase: "A estrada não acaba, só muda de forma." Disseram que ela teve um surto psicótico, mas até hoje ela não consegue ouvir uma canção infantil sem vomitar ou gritar. E curiosamente, uma semana após o ocorrido, o carro dela foi encontrado abandonado em uma estrada que não existe mais nos registros oficiais do estado. O mais estranho, as pegadas no asfalto ainda estavam lá, mas agora elas vinham em direção à cidade. Dúvidas que permanecem. Onde exatamente Carina esteve durante aqueles 2 dias?
Quem era a mulher no vestido branco? Por que o carro andou sozinho? E se a estrada realmente tiver consciência e escolher suas vítimas? Quantos já entraram nela e nunca mais voltaram? Você teria coragem de seguir por uma estrada deserta ao anoitecer, sem saber se ela termina ou se termina com você? Seguem o canal Arquivos Malditos, se inscrevam e ative o sininho para mais histórias assustadoras como essa. Arquivos Malditos apresenta Contos do Medo, o quarto do canto escuro. Alguns quartos infantis são cheios de lembranças, outros cheios de coisas que nunca deveriam ter sido lembradas. Bem-vindo ao Arquivos Malditos, Contos do Medo, onde o passado não dorme. E os brinquedos, às vezes, brincam sozinhos. O quarto do canto escuro. Tudo começou quando Patrícia e Leandro se mudaram para uma antiga casa no interior de Minas Gerais. A residência pertencia a uma senhora que morava sozinha há décadas e que havia morrido misteriosamente, deixando tudo intocado, inclusive um quarto infantil no andar de cima. O casal não tinha filhos, mas estranhamente o quarto parecia ter sido usado recentemente. Brinquedos antigos espalhados, soldados de chumbo, bonecas de porcelana com olhos de vidro fixos e carrinhos de metal. Estavam limpos e organizados, como se alguém tivesse brincado com eles há poucos minutos. As paredes, cobertas com papel azul desbotado, estavam marcadas com arranhões profundos, como se unhas pequenas tivessem sido cravadas com desespero. No teto, manchas escuras. No canto superior esquerdo, um ponto de sombra mais denso, quase invisível à luz fraca do abajur antigo que mal iluminava o ambiente. Na primeira noite, Leandro ouviu risadas de criança, abafadas, quase sussurradas. Atribuiu ao vento ou à sua imaginação cansada. Mas na noite seguinte, Patrícia acordou no meio da madrugada com a sensação de que alguém a observava. Ao olhar para a porta aberta do corredor, viu a luz do quarto infantil acesa e uma pequena silhueta parada no centro. Ela não se moveu, não respirava, apenas encarava algo. No canto do teto, o despertar do medo. No terceiro dia, eles decidiram trancar o quarto. Mas toda vez que voltavam da rua, a porta estava entreaberta. Os brinquedos mudavam de lugar, sozinhos. Em uma ocasião, encontraram todos empilhados em frente ao espelho, com os rostos voltados para ele, como se estivessem forçados a assistir a algo. Patrícia começou a sentir enjoos frequentes. Leandro passou a ter pesadelos com uma criança sem rosto, sentada sobre o peito dele enquanto dormia. Sempre no mesmo cenário, aquele quarto, o mesmo abajur e a silhueta olhando o canto escuro do teto. Foi então que decidiram investigar o histórico da casa. Descobriram que nos anos 80, a dona da casa teve um filho chamado Yuri, um menino recluso, que dizia ter um amigo invisível no teto. Em 1989, aos 7 anos, Yuri desapareceu dentro da casa. A polícia nunca encontrou o corpo. A mãe, com o tempo, enlouqueceu e foi internada até morrer de parada cardíaca. Suas últimas palavras: ele ainda está lá em cima, ainda está olhando. Certa noite, Patrícia acordou com o som de algo arranhando a parede. O som vinha do quarto trancado. Leandro, com um pé de cabra, abriu a porta à força. O quarto estava vazio, à exceção de um novo arranhão recente que agora se espalhava pelo teto, saindo exatamente do canto escuro. Foi aí que notaram uma criança, de costas, olhando para cima, parada, imóvel diante do canto. Ela virou lentamente a cabeça, revelando um rosto deformado, sem olhos, com a pele ressecada e costuras nos lábios. Estendeu a mão, apontando para os dois, e então desapareceu. A luz explodiu, os brinquedos caíram sozinhos no chão, e o quarto ficou em silêncio absoluto. Depois disso, eles se mudaram no dia seguinte. Mas desde então, Patrícia sente que está sendo observada em todo o quarto com cantos escuros. Leandro tem insônia crônica e de vez em quando acorda com pequenos arranhões no pescoço.
3 meses depois, um novo casal comprou a casa. Dias depois, uma publicação no Facebook apareceu com uma legenda enigmática. Alguém sabe por que esse quarto infantil nos causa tanto pavor? Nosso filho de 5 anos se recusa a entrar e disse que o menino do teto quer brincar com ele. Mistérios que ficam. Quem ou o que é a entidade no canto escuro do teto? Yuri realmente desapareceu ou foi levado? Por que os brinquedos parecem obedecer a comandos invisíveis? Será que há mais crianças presas naquele quarto, invisíveis aos olhos comuns? O que acontece se alguém olhar diretamente para o canto? Você teria coragem de apagar a luz de um quarto antigo, sabendo que talvez tenha alguém olhando do alto o tempo todo? Seguem o canal, ative o sininho e se inscrevam para mais vídeos, que vai tirar seu sono.